bem, graça e paz, estamos aqui novamente, domingo 20/9/2020, última lição do capítulo 8, agora nós só temos o último capítulo do livro aí, a professora Suzana estará ensinando, e aí nós estaremos mais 3 domingos encerrando aí, e começando um novo livro. O novo livro está em torno de R$ 50, né? Acredito que a lista já está rodando aí, e quem quiser comprar, compre junto, que fica bem mais barato, evita o frete, dilui o frete. Mas a guerra pela verdade tem sido uma bênção, eu acho que esse livro se tornou histórico aí para nós, e está ainda conosco hoje, pastor José Delcio. Graça e paz, irmãos, né? Vamos para mais uma lição, e tenho dito sempre, né, para o nosso crescimento. Então, você lá vai ler, vai estudar, vai assistir o vídeo, e é interessante essa modalidade que você pode assistir quantas vezes você quiser, pode voltar, né? Tá lá, não entendi isso, volta lá e vê como que é, e tira suas dúvidas, né? Recentemente, aí, umas lições aí, as pessoas têm tirado suas dúvidas, e isso é interessante, é importante para que nós possamos estar sempre crescendo. E se você perceber que tem alguma indireta para alguém que você conhece, manda o link. Então, ficou legal isso aí, né? Você pode mandar o link e falar assim, vê esse vídeo aí, tem uma coisa interessante aí. Então, assim, tem dificultado muitas coisas não poder reunir, mas tem facilitado muitas coisas também, né? E que Deus abençoe você aí na lição. Vamos lá, então. O versículo continua o mesmo, né? Judas 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já cientes de tudo. Quer dizer, o povo já sabia, vocês já sabem. Nós só estamos fortalecendo vocês a se levantarem e lutar pela verdade. Essa verdade bíblica, essa verdade salvadora. Cristo é Senhor. Nós precisamos levantar e não deixar que a Bíblia seja tão vilmente atacada por ímpios, destruidores de igreja, homens e mulheres que se desviaram, que não amam Jesus Cristo. Vamos lá dar sequência. Então, na página 220, já quase para o fim do capítulo, nosso dever na guerra pela verdade não é somente o da oposição aos falsos mestres, tá vendo? Mas também o de resgate dos que foram desviados por eles. A quantidade de gente que está enredada pela filosofia deste mundo, por homens e mulheres que se filtraram na igreja, que falaram asneira, que ensinam doutrinas de homens, de demônios, e que desviam pessoas, é muito grande. É nosso dever também resgatar aqueles que foram iludidos pela mentira desse tempo, né? Vocês aí devem conviver no seu ambiente de trabalho, na sua família, com diversas pessoas com teorias satânicas sobre Deus, sobre igreja, sobre pastor, sobre Bíblia, sobre ser fiel a Deus. Cabe-nos também resgatar, na medida do possível, contar essa verdade, né? E não deixar que se percam, ou não deixar que vão para o inferno sem ouvir a verdade, ou o evangelho da verdade, ou aquela verdade que liberta. É porque não adianta ficar só falando dos outros, falar fulano isso, ainda que sem citar nomes, né, lógico, mas sem não fazer nada também, né? Não adianta falar que há doutrinas contrárias a Jesus Cristo, que há pessoas que trabalham contra, mas se eu conheço pessoas bem próximas de mim que estão perdidas aí, né, nessas teorias, né, nessas doutrinas falsas, se eu não faço nada, se eu não conto para elas qual é a verdade, se eu não conto para elas que há sim Jesus Cristo que salva, da forma como da forma como a Bíblia diz que é, então não adianta, né, né, usar um exemplo, né, bem pobre para a situação, tipo que as oposições de política, que só sabe falar mal, mas também não apresenta nenhuma ideia concreta, verdadeira, que vai resolver a situação. Então não adianta eu falar, denunciar que existe uma mentira, se eu não ofereço a verdade, se eu não esforço para oferecer essa verdade. É inútil, não vai adiantar. Sou mais um só, né? Como diria o velho ditado, né? Falar até papagaio fala, né? Agora nós precisamos assim encarar a situação. Somos sabedores de que existem muitas pessoas que estão enganadas, estão vivendo um evangelho barateado, falsificado, pirateado, sei lá como você queira falar, mas enquanto nós não oferecemos o verdadeiro, não vai resolver a situação. E é fato, só vai combater pela verdade
quem conhece a verdade. Como é que eu vou resgatar alguém que foi desviado pela mentira se eu não conheço a verdade? Se eu não estou resgatado, né? Eu diria, eu falo sempre, né? Eu preciso estudar a Bíblia, e como eu digo, estudar mais do que ler, tentar entendê-la e não é nenhum erro seu, não um defeito seu se você ler lá e conseguir entender. Por isso existem pastores, né? Justamente você perguntar, tirar as dúvidas. Mas se você não está vivendo aquilo ali, como que você vai indicar para outro? Se eu não vivo o Evangelho, como que eu vou indicar o Evangelho para outra pessoa, né? Não tem como. Então, primeiro eu preciso viver para mim, para depois levar até as outras pessoas. Né? E sem citar nomes, mas quantas pessoas a gente conhece que vai lá resgatar o desviado e vira desviado junto com o desviado. É o desviado que resgata ele, né? Negócio de ir lá, um exemplo, né? De carnaval, né? Já citei isso algumas vezes, cidadão e até já morreu, né? Chegou um belo dia que ele falou assim, vou lá no carnaval e vou evangelizar. Chegar lá, entre aspas, os foliões lá que evangelizaram, né? Aí ficava um dia ungindo pessoas com óleo, outro dia estava no boteco bebendo junto com outras pessoas. Então não dá, não existe, né? Você precisa estar firme primeiro e ciente, e estar debaixo de autoridade, e é que graças a Deus na nossa igreja nós trabalhamos assim, ninguém está autorizado a ir lá evangelizar quem quer que seja, se não estiver debaixo, é orientado pelo pastor, pelos pastores, né, de que pode ir. Não é que em determinado lugar você não tem como, vai orar, não, simples oração ali, tudo bem, mas de você fazer um trabalho de discipulado, por exemplo, só com autorização, por quê? Porque o negócio é muito sério. E isso é incrível, assim, né? Inúmeros casos desses, né? Na parte 224, aí um resumão aí, vocês que leram vão ver isso, o ponto 12 aí. Eu achei isso aqui muito incrível. Eu fiquei horas aqui pensando nisso aqui lá em casa. Judas descreve 3 tipos de pessoas afetadas pela apostasia. 3 tipos de pessoas afetadas pela apostasia. Primeira, o grupo dos confusos. Vai identificando aí seu coleguinha aí, se ele tá, qual grupo que ele está, né? Porque você é um crente bom, né? Mas seu coleguinha que é fraco. O primeiro grupo, o grupo dos confusos, ocupam-se com religião por motivos egoístas. São apóstatas, são desviados dentro da igreja, que se envolvem com religião, percebam, se envolvem com religião, não com Cristo. E se envolvem com religião por motivos egoístas, porque querem cura, porque querem prosperidade, porque querem grupo social para conviver, porque querem mostrar que são bons em algum aspecto da sua vida, e acabam se envolvendo na religião por motivos totalmente egoístas, totalmente humanistas, né, que vão suprir as suas necessidades mundanas, ímpias, e eu achei isso muito incrível. Aí não há isso na igreja? Claro que há. Pessoas que estão aqui por motivos totalmente egoístas. Não servem ao verdadeiro evangelho, não servem à cruz, não servem a Jesus Cristo, não servem àquele que chamou para a obra, né? Segundo grupo. Vamos para o grupo, né? Para a gente não voltar. Esse primeiro grupo, pastor. Não, os confusos. Os confusos, né? Que se ocupam a religião por motivos egoístas. Né, estão pensando só neles mesmos. E mais grave, que às vezes nem neles mesmos, né, nem amam verdadeiramente eles mesmos. Né, estão ali tão confusos que são, que muitos não sabem nem verdadeiramente o que procuram. Né, como diria, né, gosto de alguns ditados que ele fala assim, talvez seria como aquele Maria vai com as outras, né? Porque fulano está indo, só porque o meu colega está indo, e outro está indo, aí acaba indo. Chega lá, está confuso, não sabe realmente o que quer, aí um dia está na igreja, outro dia está lá no mundo, um dia está fazendo outra coisa, outro dia está aqui jurando que está firme, ou seja, está confuso. Ele ainda não decidiu o que quer da vida. O segundo grupo, o grupo dos convencidos, estão dentro do fogo. Judas disse que nós temos que arrebatá-los de dentro do fogo. É aquele indivíduo que, né, que diferentemente do confuso, ele está na igreja, ele está procurando religião por um motivo egoísta. Convencido não, ele foi convencido de que religião é boa e está lá. Ele nem parou para perceber onde é que ele está entrando. E esse é muito mais grave, né? Porque o convencido é difícil você mudar ele de opinião. Ele já se convenceu de que ele está certo, pronto, acabou. Ele está convencido.
Não, eu estou certo. E, né, diria sempre aí, a pessoa que está certa, ela não precisa admitir o erro. E se você não admitir que está errado, quando é necessário, nunca vai acertar. Não é? E ele chega garbosamente na igreja como o impecável último dos santos, né? Porque ele é convencido de que ele está certo, de que ele conhece a verdade, de que o sermão, né? Eu já ouvi isso de uma irmã, há muitos anos atrás, numa outra igreja, que ela ia na igreja para orar pelos jovens, porque ela já estava acima de tudo isso. O sermão não era mais para ela. E às vezes é tão incrível que o convencido, às vezes ele não está totalmente errado. Ele entendeu uma pequena parte, um versículo da Bíblia, ele aplica aquilo, somente aquele, fielmente à vida dele. Ele nem faz coisas erradas. E esquece dos demais. Então ele tem aquilo como algo assim, né, que ele não pode se desviar daquilo lá. Mas só que a Bíblia não é só um versículo, não é só um detalhe, ela toda, é muita coisa envolvida. Né? A vida da gente, tanto que a gente não faz, não é só comer, né? Você tem outras coisas, você precisa de beber, precisa de dormir, né? Não é só um aspecto do seu corpo que você vive. O único defeitinho do convencido é que ele não crê em Jesus Cristo. Sacou? Ele vive uma vida religiosa impecável, ele só não crê em Jesus Cristo. Isso dá trabalho, atrapalha a igreja, atrapalha o andamento espiritual da igreja, né? Faz com que muitos andem após ele. É o verdadeiro cego que quer guiar, né? Como já os exemplos, né? Uns anos atrás, uma irmã se convenceu, né? Não sei onde ela ouviu, de que bijuteria, quem usasse era pecado. E ela queria doutrinar as outras irmãs de que ninguém poderia mais usar bijuteria, porque senão iria tudo para o inferno. Ela estava convencida de um detalhe, né, e disso fazia a vida dela inteira, né, o resultado, porque ninguém poderia usar. Né? Então, é experiência pessoal. Às vezes o convencido até tem uma experiência boa, mas ele leva isso para o extremo, para o outro lado. Se convence que aquilo é a verdade absoluta e que deve ser vivido ao extremo daquele jeito e acaba tirando o foco e desviando tudo, deixa de ser Jesus Cristo e passa a ser aquela experiência, aquele convencimento dele tem mais valor do que Jesus Cristo. E quando esse indivíduo ele sobe um degrau e ele se autoconvence que ele é pastor, ou que ele é líder, ou que ele é missionário, aí só Jesus na causa. Meu Deus, já passei por uns desses que chegam jurando que são os deuses da igreja e que nem creem em Jesus Cristo. O terceiro grupo, o grupo dos comprometidos, esse aqui chega a arrepiar. Alguns são enganados, outros são deliberadamente enganadores. Às vezes em casa a pessoa faz a coisa, manda mensagem, aquela sutil satanice para acabar com o dia do pastor, manda mensagem, ou fala a coisa, ou faz a coisa, e aí a gente brinca. Fez por burrice, fez por inocência, fez por maldade, ou fez por deliberada ação do demônio para destruir o dia da pessoa, da gente. É muito difícil a gente acreditar que existem pessoas dentro da igreja deliberadamente satânicas, apóstatas, sabem que não vão crer, sabem que não creem, e estão aqui para bagunçar, como não dão conta de crer, querem bagunçar deliberadamente a vida daqueles que creem. Eu acho tão difícil de acreditar, mas a Bíblia me compele a acreditar que existem tais pessoas. Ah, mas nós somos um grupo pequeno. Não, existem todos os grupos, Satanás. Eu tinha um professor de seminário que ele dizia assim, que cada vez que Deus chama um vocacionado, o diabo chama 4 vocacionados dele para ir lá tentar derrubar aquele um. Eu não sei se a apostologia é verdadeira, mas a minha turma de seminário começaram, no primeiro dia de aula tinha 25, formaram 4. Será que é mesmo? Que aqueles demais estavam lá para tentar suscitar a discussão, bagunçar o corete, desanimar, provar que não vale a pena. Eu não sei que John MacArthur diz que dentro da igreja existem aqueles que deliberadamente querem bagunçar. Aí eu fico olhando para líderes, irmãos, ex-líderes, algumas atitudes no momento que eu pensava assim, poxa vida, mas não tem cabidura. Está claro que a Bíblia diz que não pode ser feito assim, mas a pessoa insiste em fazer assim. Será que é deliberado? Será que é burrice?
Às vezes a pessoa faz deliberado, mas às vezes ela está fazendo assim algo de errado e nem se dá conta. Ou não se para medir se é ou não. Ou às vezes percebe, está tão envolvido já na sua necessidade de fazer do seu jeito, que não dá nem muita importância a isso. Lógico que existe aqueles, né? Às vezes quando eu trabalhava lá na Goiás, estava lendo um livro lá uma vez e a pessoa fala, mas tem mesmo pessoas assim? Né? Ou elas não estão enganadas, o diabo as cegou. Eu falei, não, tem, existe sim as que estão enganadas, o diabo cegou, mas existe aquelas que sabem que está errado, continuam fazendo errado e acham bom fazer errado. E querem, e se puderem, vão bagunçar, porque só para ter o prazer lá no final de falar assim, eu consegui bagunçar a situação. E dentro da igreja, que é muito fácil perceber, eu percebo, se pudesse falar nome aqui de pessoas que eu acho que se enquadram aí, mas são pessoas amantes de si mesmos, são líderes amantes de si mesmos. Se não for do seu jeito, emburra. Se não for do jeito que eles queriam, começa a desestimular para não acontecer mais. É o famoso moleque dono da bola. Ele é ruim de bola, mas ele é dono da bola. Então, se ninguém escolhe ele pega a bola e ninguém joga. Então, o deliberado, o comprometido a bagunçar com o reino de Deus, consciente ou inconscientemente, né, o John MacArthur traz isso, que esse pode ser, pastor, consciente ou inconsciente. Ele está fazendo, ele é um cavalo de Satanás, mas ele não percebe isso. Ele acha que está certo, né? O consciente é aquele que está lá para destruir mesmo, não? Culto de igreja, vamos bagunçar isso aí para não ter o culto, né? E que eu falo, estava falando lá em casa, quando eu tive que tomar a decisão de parar os cultos agora, isso me doeu muito, tem me doído muito, porque eu gosto do culto. Mas tem me doído, falava isso com o pastor, eu acho, né? Mas tem me doído que eu estou percebendo líderes, escuta, eu estou percebendo líderes satisfeitos por não terem cultos, não terem que vir, poder ficar com os seus, poder fazer a festinha, poder ficar de boa em casa. São homens e mulheres que irão arder no inferno. Eu te digo que a Bíblia diz que você vai arder no inferno. Companheiro, não se convença, não sair desse engano aqui, ó. Se você está comprometido com Satanás para destruir, ou eu disse que um dia eu falei assim, se pudesse eu queria pegar o WhatsApp e explicar algumas mensagens publicamente. Pô no Data Show aqui, olha aqui, ó, o que a pessoa mandou para mim. É incrível como existem pessoas que querem só desestimular o trabalho cristão. São comprometidos com a apostasia. E um exemplo que eu estava lembrando disso quando a pessoa às vezes não sabe. Vamos pôr de doenças transmissíveis. Uma época eu conheci as pessoas aí, né? Não cabe citar nome, nem é do corona agora, era de AIDS mesmo. A mulher falou assim, eu vou transmitir para quantos eu conseguir. Porque de forma consciente, né? Agora tinha outros não, quando ficou sabendo já tinha transmitido e tal, mas sem saber, estava enganada ainda, por assim dizer. Mas a outra falou deliberadamente, o quanto eu conseguir eu vou passar. E tem pessoas que assim, quantas mais eu conseguir levar por engano, né, destruir a obra de Jesus Cristo na vida dela, eu vou tentar. Ou seja, é o famoso filho do diabo, que o diabo, o trabalho dele é esse. Ele não sabe quem é salvo, quem não é salvo. Mas aí ele desconfia, né, como diria o Evangelho, pelos frutos conhecereis a árvore. Então ele é um cara sabedor, né, bem inteligente. Ele desconfia de quem é salvo, então ele vai tentar bagunçar. E tem pessoas que servem a ele, vão tentar fazer o mesmo que ele faz. Tentar bagunçar com a vida das pessoas. Uma notícia para você é o seguinte, para você que está se deleitando aí de não ter culto, é que Deus atende o desejo do seu coração. Já que você não gosta de culto, Ele vai te mandar para o inferno. Porque no céu vai ser culto eternamente, no inferno não. Então aguarde. Como diz lá na minha terra vingativa, o seu está cozinhando, como diz, né, lá os vingativos. Mas na página 224, um dos aspectos mais importantes de toda a mensagem de Judas, e este tema, que permeia toda a epístola, o falso ensino é o mais letal e abominável dos males. Porque é sempre uma expressão de incredulidade, que é a destilação da pura iniquidade. Então, quer dizer, o falso mestre, aquele que vem
aquele deliberadamente que vem para ensinar coisas erradas, para bagunçar, para desestimular, para, né, para não conduzir, não ajudar a construir o reino de Deus aqui, é o destilador de iniquidade, é o semeador de pecado, é o condutor de cego, é o filho do diabo, é o semeador do mal. E infelizmente tem crescido, tem aumentado, a gente vê o resultado aí, né? Eu, né, já falei aqui, vou voltar a repetir, não gosto muito de assistir essas coisas aí, por quê? Porque a gente irrita, né? Não acrescenta nada, mas às vezes a gente tem que acompanhar determinadas notícias, informações e às vezes algumas conversas, justamente para estar informado, para estar por dentro do que está acontecendo, porque senão a gente é pego de surpresa. Quando se eu não estiver preparando, né, eles estão preparando, né, o diabo e seu exército, eles estão preparando cada vez mais. Né, cada vez mais existe treinamento justamente para isso, para enfraquecer. Como que você ganha uma guerra, e nós estamos na guerra? É enfraquecendo o inimigo, desestimulando, lançando ideias para que as pessoas possam estar desacreditadas. Estamos vivendo, e no Brasil, né, por não ter guerra civil, não envolver muito em guerra, então é no campo, a batalha, a guerra no campo das ideias, da educação, da formação. Então você cria uma geração pensando sobre determinado assunto, eles vão, quando eles crescerem, eles estão prontos para desenvolver aquilo que eles aprenderam desde criança. Então não dá para você chegar lá e obrigar, subjugar o cidadão, falar, não, a partir de hoje você é desse jeito. Não, vai minando ele, vai induzindo as ideias nele, que quando ele estiver pronto para, digamos assim, exercer a sua maioridade, tiver que pensar, tiver que agir, ele vai estar do jeito que ele foi ensinado desde criança. Enfim, é isso aí. É incabível, é assustador quando a gente para ver essa realidade. Olha como é que ele dá sequência aí no capítulo. Ponto 14, página 225. Olha o chamado que John MacArthur dá. Tenho tentado aplicar isso na minha vida. Com os lá do mundo, tá fácil. Com os da igreja, tem sido mais difícil. Você não pode construir uma amizade verdadeira com um falso mestre. A vida inteira eu apregoei que as aves vão com aves de mesma plumagem, né? Não se pode fingir que aceita essa pessoa como irmão na fé. Quem me conhece há muito tempo, lembra quando eu cheguei aqui, eu não chamava ninguém de irmão. Tinha uma dificuldade de chamar de irmão. Já popularizei nisso. Eu estou chamando de irmão assim com uma facilidade que, meu Deus. Você precisa entender que as pessoas que se entregam à apostasia e ao erro abominável, consciente ou inconscientemente, são agentes do reino das trevas, inimigos da verdade. Não arrisque contaminar-se com a corrupção delas. Para com essa, né, me lembrei da Lorena novamente. Estávamos conversando sobre uma amiga dela. Conheço pessoas assim também, que chegou a um ponto que igreja é uma coisa muito pequena. Que eles são maiores do que a igreja, que eles não submetem mais a pastores, porque eles ouvem Deus mesmo. E já é o tipo de gente que se mandar mensagem... Tem essas pessoas que mandam mensagem no meu WhatsApp que eu não respondo. Depois que eu descobri que eu não sou obrigado a responder todo mundo, minha vida mudou. Não respondo, não mantenho comunicação. Recentemente, uma pessoa que eu acho que é do demônio, aí do meio aí, né? Mandou uma mensagem que tinha tido uma revelação a meu respeito. Nem mandou para mim, mandou para a Marilda me contar. Aí a Marilda me mostrou a mensagem e falou assim, não dê resposta, não precisa dar resposta. Eu não vou dar resposta. É gente que há muito tempo não dá testemunho. É gente que não merece respeito. Então pode revelar tanto quanto quiser. Aquilo que Deus vai fazer, Deus vai fazer. O critério para revelação é um mínimo de santidade, de obediência e de estar debaixo de autoridade. A pessoa não está debaixo de autoridade, não vive obediência. É um desses apóstatas, consciente ou inconscientemente, vou dar moral porque está falando, cagar na latinha. É minha resposta para tal pessoa. Para não falar um palavrão desse, eu não respondo. Então eu não respondo a essas pessoas. Eu não quero me associar com quem não ama Jesus Cristo. Não quero me associar com quem não ama a igreja aqui. Poxa, estou aqui numa luta para pagar a luz, a água, para reformar os banheiros, para fazer
com um ambiente melhor para a gente poder cultuar melhor. A pessoa não contribui e ainda fica mexendo o saco. Não, não quero, não tenho tempo para isso. Poxa, eu trabalho 24 horas por dia, eu estou me sentindo assim. Eu queria, no Dia dos Pais, o presente que eu queria era um dia de folga, não consegui, né? Então, assim, agora eu vou perder meu tempo com quem não ama a igreja, não ama construir isso daqui, não ama ajudar isso daqui. Não dá, realmente para mim não dá. Mas tem gente que gosta de associar, de aglomerar, de resenhar. Ímpio tem esse termo, né? Resenha. Tem gente que gosta de fazer a resenha. Resenha é coisa de ímpio. A Bíblia deixa bem claro que não há comunhão, né? Volto a repetir, falei isso numa lição passada, das trevas e as luzes. Então não dá. Esse negócio de se associar, não estar debaixo do mesmo jugo, de jugo desigual, né, que a Bíblia diz. E isso se associar com pessoas ímpias e pessoas que não amam Jesus Cristo. E eu digo assim, associar de estar junto. Não quer dizer que você não deva evangelizar, você não deva falar do amor de Jesus Cristo, mas colocar as suas ideias, né? E volta a insistir, né? Quando comecei a vir para a igreja, tinha um rapaz lá, colega, andava muito junto. Aí falou, agora você não vai vir mais para o boteco, vai jogar uma sinuquinha junto mais, tomar uma cerveja. Eu falei, não, você vai com a igreja comigo? Não, quer saber de igreja não. Eu falei, pois é, então eu deixei de se associar com ele. Quando não era, tudo bem, né? Era associado na mesma coisa, não tem discussão. Mas quando mudou, quer dizer, eu não vou. Por que eu vou se você não pode vir junto comigo? Não, porque eu estou certo, eu também estou certo. Então a guerra para a verdade é isso, eu contar para ele. Fiquei sabendo recentemente, ele mesmo me falou que agora ele está indo na Assembleia, né, lá em Séries. Falei, glória a Deus, ainda bem que você está indo na igreja, né? Ele falou, não, agora eu entendo aquilo, ele ainda falou isso, agora eu entendo aquilo que você falou para mim há 15 anos atrás, de que não ia mais para o boteco junto com ele. Falei, então é isso, a gente tem que ter essa postura de falar no que eu creio. Crente que não tem postura, que vou tudo quanto é festinha, porque o colega meu de trabalho, isso, aquilo, outro, né? Eu não posso fazer uma desfeita, né? Usando aquele, né, a fala aí dos antigos, fazer uma desfeita, ser mal educado, corretamente falando, com as pessoas. Não sou mal educado, coisa nenhuma. Eu só acredito em Jesus Cristo, naquilo que Jesus Cristo tem para mim, e defendo isso e pronto. Né? E é isso, esquenta não. Tantas pessoas já me cortaram de suas comunhões aqui na igreja. Pessoas que sentavam para comer com elas e elas cortaram, não queriam muita pregança. E hoje eu olho de longe e falo assim, meu Deus, como eu era ingênuo e como o Senhor tirou. Deus tirou porque não acrescentava. E eu quero isso para a minha vida. Eu não quero quem não acrescenta, quem não ama o reino, quem não ama a igreja, quem não ama o trabalho. Não vale a pena. E terminando então esse capítulo, o que é a verdade? Passamos aí quase um ano falando sobre isso, em busca dessa resposta. O que é a verdade? A verdade é aquilo que Deus decreta, é na sua palavra revelada, e Ele nos deu uma fonte infalível de verdade salvífica. Essa é a palavra que todo cristão é ordenado a ler, estudar, meditar, manejar corretamente. Somos chamados e comissionados por Cristo para ensiná-la e proclamá-la até os confins da terra. É a verdade nua e crua de Cristo, a qual fomos chamados a anunciar, a lutar, a viver, a crer. Essa palavra revelada tão maravilhosa, essa coisa chamada Bíblia tão espetacular, tão palavra de Deus às nossas vidas. A verdade é isso, é a palavra de Deus. Agora, eu concordando ou não, ela continua sendo a palavra de Deus, continua sendo a verdade. O resultado é as consequências da minha vida. Quando eu concordo, quando eu quero, quando eu assumo, quando eu acredito nisso, né, vai ser melhor para mim. Deus vai continuar sendo Deus, vai continuar sendo o dono da verdade. A palavra dele não vai voltar atrás. A palavra dele jamais será desmentida, porque é verdade. Ou seja, então essa luta que as pessoas têm de querer modificar, de querer pregar outra coisa, dizer que a ideia dela é melhor do que a Bíblia, que aquilo que ela pensa, tudo conversa fiada, tudo mentira. Vai continuar sendo a palavra de Deus. E no final, quando chegar o dia do juízo, a pessoa vai entender que realmente Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Aí vai ser um pouco tarde, é lógico, né, para aqueles que não creram,
mas mesmo assim ela vai reconhecer que a verdade pertence a Deus. Né? E por isso a gente fala, né? Concorde logo, aceite logo, que dói menos, né? A gente costuma brincar aí, mas é muito sério, né? Fica logo do lado de Deus, concorde logo que a palavra de Deus é a verdade. Ou então vai descobrir um pouco tarde que estava errado. Né? E nós somos chamados a viver essa guerra. Eu tenho pedido a Deus que não é separar o joio do trigo, mas tem lá o trigo plantado, tem lá o joio, mas tem o agricultor, então tem os líderes. Eu tenho pedido a Deus que pelo menos a liderança seja passada por uma peneira, e quem não ama a palavra, a verdade, não quer defender a verdade, não quer lutar pela verdade, não precisa ocupar tais cargos, né, não pode conduzir, isso a Bíblia deixa claro que não pode conduzir. Então chegou o tempo de nos convertermos à verdade, de conhecermos a verdade para podermos lutar pela verdade. Deus te abençoe, Deus te chame a essa verdade tão grandiosa, revelada por Deus, nessa palavra revelada, essa maravilha que é crer e conhecer a grandeza do Senhor Deus. E você possa lutar pela essa verdade, leia o livro, evangelize, assume sua verdade, assume sua postura cristã, faça valer a pena Cristo ter morrido na cruz no seu lugar. Assuma, tome sua cruz e siga-o. Deus te abençoe, marque o seu sim e viva essa guerra pela verdade todos os dias na sua vida. Assuma a verdade como seu quinhão, como a sua herança vinda de Deus. A graça e a paz, que você possa cada dia estar lendo, meditando, crescendo a vida espiritual. Amém? Deus abençoe, graça e paz.